Meu nome é Tati e, aos 24 anos, eu finalmente consegui meu primeiro grande salto em uma empresa renomada. Fui promovida de gerente iniciante a chefe de departamento. Não foi fácil. Passei 4 anos fazendo horas extras, apresentando incontáveis relatórios e tomando mais café do que gostaria de admitir. Mas eu consegui sozinha, e isso significava tudo para mim. Ainda estava vivendo a euforia da promoção quando meu celular vibrou. O número não estava salvo, mas eu reconheci na hora. Minha mãe. 8 anos de silêncio, e agora, do nada, ela estava me ligando. Minha mão tremia enquanto eu olhava para a tela. Alô? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Tati, querida. A voz da minha mãe era exatamente como eu me lembrava. Doce, mas falsa. Era o tom que ela usava quando queria algo. Seu pai e eu vimos sua postagem. Estamos tão orgulhosos de você. Orgulhosos. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Onde estava o orgulho deles quando eu mais precisei? Obrigada, respondi, segurando firme na mesa para me manter estável. Devíamos comemorar. Por que você não vem nos visitar neste fim de semana? Podemos fazer uma festa de verdade para você. Toda a família adoraria ver o quanto você está bem-sucedida. Toda a família significava Estela, minha irmã mais nova. A favorita. A filha de ouro. Aquela que nunca fazia nada errado. Vou pensar nisso, respondi com a garganta apertada. Por favor, querida. Sentimos tanto a sua falta. Já passou da hora de deixarmos o passado para trás, não acha? Depois que desliguei, fiquei sentada ali, com o coração disparado. 8 anos de silêncio quebrados por causa de uma postagem nas redes sociais. 8 anos desde que saí daquela casa, prometendo a mim mesma que nunca voltaria. 8 anos construindo uma vida sem eles. Minha mão tocou a pulseira de alerta médico no meu pulso, que avisava sobre minha alergia severa a amendoim, a mesma alergia que meus pais tratavam como um inconveniente e que Stella usava para suas piadas cruéis. As palavras da minha avó ecoaram na minha mente. Família é quem te trata como família, não apenas quem compartilha o mesmo sangue. Ela foi minha verdadeira mãe nos últimos 8 anos. Minha avó esteve ao meu lado, me apoiou na faculdade, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. As palavras, orgulhosa de você, continuavam repetindo na minha cabeça. É estranho como essas palavras podem parecer tão vazias vindo de uma pessoa e tão cheias de amor vindo de outra. Olhei para a foto na minha mesa, eu e minha avó na minha formatura. Ela estava sorrindo, verdadeiramente orgulhosa de mim. Não o orgulho falso que meus pais de repente pareciam ter agora. A ligação da minha mãe trouxe de volta tudo que eu tentei esquecer. O passado voltou como uma enxurrada e doeu tanto quanto naquela época. Stella era 4 anos mais nova que eu, mas desde o momento em que nasceu, tornou-se a estrela da família. Tudo girava em torno dela. Eu ganhava roupas de lojas de desconto, enquanto Stella usava roupas de grife. Meus pais usavam câmeras caras para registrar cada momento dela, enquanto meus certificados escolares eram enfiados em gavetas e esquecidos. Lembro-me claramente do meu aniversário de 11 anos. Eu estava esperando um kit de arte simples com lápis de cor e um caderno de desenho. Não era nada sofisticado. Em vez disso, ganhei um pacote de lápis número 2. Você vai precisar disso para a escola, de qualquer forma, disse minha mãe. No mesmo ano, no aniversário de 8 anos de Stella, meus pais transformaram o quintal inteiro em um mundo de princesas da Disney, com uma princesa contratada e tudo. Stella é mais artística, minha mãe dizia quando os parentes questionavam por que elas nos tratavam de maneira tão diferente. Ela precisa de ferramentas adequadas para desenvolver seu talento. Ainda me lembro da tia Vera Lúcia falando durante um jantar em família. As crianças deveriam ser amadas de forma igual. Isso não está certo. Minha mãe a dispensou com um gesto, como se não fosse nada. A Vera Lúcia, você não tem filhos, então não entende. Nossas meninas são diferentes. Stella tem um potencial de verdade. O pior não eram os presentes ou as festas, era como eles me faziam sentir. Como se eu não fosse boa o suficiente, como se eu não importasse.
Eu esperava um parabéns da minha mãe, mas, em vez disso, ela disse: "Que bom, querida, mas você viu a pintura da Estela? Está exposta no corredor da escola." Minha avó enxergava tudo com clareza. "Isso não está certo", ela dizia para minha mãe. "Você está criando uma filha para se sentir com direitos e a outra para se sentir inútil." "Por favor, mãe", minha mãe respondia com revirar de olhos. "Estela é talentosa. Tati é, bem, Tati é só comum. Estamos sendo realistas sobre as habilidades delas." Estela rapidamente aprendeu a aproveitar sua posição. Se quebrasse algo, ela me culpava, e meus pais acreditavam nela sem questionar. Se derramasse suco nos meus trabalhos de casa por acidente e eu ficasse brava, ela chorava e, de alguma forma, eu acabava parecendo a vilã. Uma vez, ela até disse às amigas para não brincarem comigo porque eu era a irmã chata. Quando fui aceita no programa avançado de matemática da escola, Estela teve um pequeno papel em uma peça escolar. Adivinha para qual evento meus pais foram? Fiquei sozinha na sala de matemática durante a cerimônia de premiação, assistindo outros pais brilharem de orgulho por seus filhos. Meu certificado era assinado pela professora e pelo diretor, mas meus pais nunca chegaram a vê-lo. "Sua irmã precisa mais de nós", dizia meu pai quando eu tentava explicar como me sentia. "Ela tem talentos reais para desenvolver. Você é mais independente." Independente. Não era um elogio. Era desculpa deles para me ignorar. Até nossos parentes percebiam o que estava acontecendo. Nos encontros de família, todos ficavam em silêncio quando Estela fazia uma demanda dramática de atenção ou me excluía das atividades de propósito. Os adultos trocavam olhares desconfortáveis, mas meus pais agiam como se não vissem. Ou talvez escolhessem não ver. A vida tem uma maneira de surpreender quando você menos espera. Minha surpresa veio na forma de um sanduíche de manteiga de amendoim na casa da minha avó, quando eu tinha 13 anos. Já tinha comido manteiga de amendoim muitas vezes antes, era um dos meus alimentos favoritos. Mas aquele dia foi diferente. "Quer um sanduíche, querida?", perguntou minha avó, espalhando sua famosa mistura de manteiga de amendoim e mel no pão. Eu concordei com entusiasmo, observando-a preparar. 3 mordidas depois, soube que algo estava errado. Minha garganta começou a apertar, e respirar ficou cada vez mais difícil. Lembro-me de largar o sanduíche, minhas mãos indo direto para o meu pescoço. O que aconteceu a seguir ainda está borrado na minha memória. A reação rápida da minha avó salvou minha vida. Ela reconheceu sinais de anafilaxia imediatamente e ligou para o número de emergência. Lembro-me de sua mão segurando a minha na ambulância. Sua voz era calma, mas eu podia ouvir o medo nela. "Fique comigo, querida, apenas continue respirando." Meus pais chegaram ao hospital cerca de 1 hora depois, parecendo irritados por terem que sair do trabalho. Minha mãe batia o pé impacientemente enquanto o médico explicava o que tinha acontecido. "Ela tem uma alergia severa a amendoim", disse o médico. "Às vezes, alergias assim podem aparecer de repente, mesmo que não tenha havido problemas antes. Antes de tudo, ela precisará carregar um autoinjetor de adrenalina o tempo todo, e vocês terão que verificar cuidadosamente cada rótulo de alimento. Contaminação cruzada pode ser igualmente perigosa." Meu pai assentiu, mas seus olhos estavam no relógio. Minha mãe já estava digitando no celular, provavelmente avisando ao professor de dança de Estela que estava atrasada para buscá-la. A volta para casa foi ainda pior do que o hospital. Eles esperaram até estarmos no carro para realmente demonstrar como se sentiam. "Isso é simplesmente perfeito", murmurou minha mãe. "Como se já não tivéssemos problemas suficientes. Primeiro as aulas de reforço de matemática, agora isso", acrescentou meu pai. "Tudo com você tem que ser tão complicado, não é, Tati?" Eu me pressionei contra a porta do carro, tentando me fazer o menor possível. Minha garganta ainda doía por causa da reação, mas as palavras deles doíam ainda mais. Os anos seguintes foram uma rotina cuidadosa de ler rótulos e carregar autoinjetores de adrenalina por onde eu fosse. Minha avó fez questão de que eu tivesse pulseiras médicas de alerta adequadas e me ensinou como falar sobre minha alergia.
Ela até ligou para a escola para explicar quão séria era minha condição. Estela, é claro, encontrou inúmeras maneiras de tirar sarro de mim. Ela agitava sanduíches de manteiga de amendoim na minha frente, rindo quando eu recuava. Ah, desculpa, ela dizia, fingindo inocência. Esqueci que você é alérgica a tudo agora. Em reuniões de família, ela gritava. Cuidado, pessoal. Tati pode morrer se comer a coisa errada. Todos riam de forma desconfortável, e eu me sentia ainda mais deslocada. Meus pais nunca a corrigiam. Na verdade, pareciam irritados com a atenção extra que eu precisava. Aprendi a levar minha própria comida, verificar cada rótulo 4 vezes e nunca confiar em comida que eu mesma não tivesse checado. Era exaustivo, mas tornou-se o meu normal. Quando me formei no ensino médio, deveria ter sido um momento de triunfo. Conquistei uma bolsa de estudos integral para uma renomada universidade. Fiz tudo sozinha, mantive notas altas, trabalhei em empregos de meio período e tomei cuidado com minha alergia. A carta de aceitação parecia a prova de que todo meu esforço havia valido a pena. Enquanto eu estudava até tarde da noite, a música alta de Estela fazia as paredes da casa tremerem, mas agora eu tinha algo para mostrar pelo meu trabalho duro. O momento em que anunciei minha aceitação na faculdade está gravado na minha memória. Fui aceita na universidade, eu disse, tentando manter a voz firme. Bolsa acadêmica integral. Que bom, querida, respondeu minha mãe, sem tirar os olhos do prato. O problema é que, continuei, apertando o garfo com força. Vou precisar de ajuda com moradia. A bolsa cobre a mensalidade, mas não o alojamento. Já olhei os custos. Não, disse meu pai, sua voz firme e seca. Você escolheu se inscrever em uma faculdade em outro estado. Essa foi sua decisão. Estamos economizando para a educação de Estela. Ela planeja ir para a universidade em 3 anos, e isso não é barato. Fitei meu prato, lutando para conter as lágrimas. Do outro lado da mesa, Estela sorria de canto e girava lentamente seu macarrão, como se estivesse se deliciando com o momento. Mas é só o custo da moradia, tentei novamente. A bolsa cobre todo o resto. Tati, minha mãe cortou bruscamente. Já tomamos nossa decisão. Se você quer ir para uma faculdade fora do estado, terá que resolver a moradia por conta própria. Naquele momento, a porta da frente se abriu. Minha avó entrou segurando um balão de parabéns e uma pequena sacola de presente. O sorriso dela desapareceu ao olhar ao redor e ver meus olhos vermelhos, o rosto satisfeito de Estela e a expressão fria dos meus pais. O que está acontecendo? Perguntou ela, com a voz calma, mas firme. Estela riu, sempre pronta para piorar as coisas. Ah, a Tati foi aceita na faculdade, mas vai morar na rua porque mamãe e papai não vão pagar pela moradia. Estão economizando para minha faculdade. A sala ficou em silêncio. A expressão da minha avó se fechou. Isso é verdade? Ela perguntou baixinho, mas com um tom afiado. Quando ninguém respondeu, ela continuou. Norma, Afonso, como vocês têm coragem? Sua filha conseguiu uma bolsa integral e vocês nem vão ajudá-la com a moradia? Por favor, mãe, minha mãe suspirou. A educação de Estela, acrescentou meu pai rapidamente. A voz da minha avó se elevou com raiva. E a educação de Tati? E apoiar os 2 filhos de vocês? Então ela se virou para Estela, que ainda exibia aquele sorriso convencido. E você, disse minha avó, com a voz agora mais fria. Você está se tornando uma criança cruel e mimada. Estou envergonhada do seu comportamento. O rosto de Estela se desmanchou instantaneamente, e ela começou a chorar. Seu truque favorito quando as coisas não saíam como ela queria. Meus pais pularam para consolá-la, lançando olhares furiosos para mim e para minha avó. É exatamente isso que queremos dizer, minha mãe repreendeu minha avó. Tati, vocês estão sempre causando problemas, sempre dificultando as coisas. Algo dentro de mim quebrou. Não disse uma palavra, apenas me levantei, saí da sala de jantar e subi as escadas para o meu quarto. Peguei minha velha mochila e comecei a colocar roupas nela.
Alguns minutos depois, minha avó apareceu na porta. Empacote tudo o que precisar, querida. Você vai para casa comigo, mas a faculdade. Comecei a dizer: eu cuido disso, ela respondeu firmemente. Vou pagar pela sua moradia. Você só precisa focar nos seus estudos e no seu futuro. 30 minutos depois, saímos daquela casa juntas. Atrás de nós, as vozes irritadas dos meus pais e os falsos soluços de Stella ecoavam pelas paredes. Naquele momento, senti algo mudar. Estava deixando para trás as pessoas que sempre me fizeram sentir pequena e indesejada. Eu não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em anos, senti esperança. Pela primeira vez em anos, senti algo que nunca tinha sentido antes: esperança. Eu tinha sonhado com isso e muito mais. Meu pequeno apartamento perto do campus tornou-se meu santuário, um lugar onde eu finalmente podia respirar sem sentir que precisava pisar em ovos. A vovó me visitava frequentemente. Ela nunca perdia um aniversário, feriado ou qualquer momento especial da minha vida. Meus pais e Stella, por outro lado, tornaram-se como fantasmas. Sem ligações no Natal, sem cartões de aniversário, nem mesmo uma mensagem na minha formatura. 8 anos de completo silêncio. Então, quando me vi parada na porta da casa deles depois daquela ligação sobre minha promoção, parecia surreal. A casa estava exatamente igual. As paredes de cor creme, o gramado impecável e a aldrava de bronze que eu costumava me esticar para alcançar quando criança. Mamãe abriu a porta com um animado, embora exagerado: Tati! Sua voz parecia ensaiada. Ela me puxou para um abraço que parecia rígido e estranho. A sala de estar também não tinha mudado. As conquistas de Stella ainda dominavam o espaço. Seu diploma estava orgulhosamente pendurado acima da lareira, o centro das atenções. Stella estava sentada na velha poltrona do papai, rolando o dedo pelo celular. Ela mal olhou para mim, exceto para revirar os olhos quando mamãe começou a falar animadamente sobre minha promoção. Estamos tão orgulhosos de você, querida, continuava mamãe, mas suas palavras pareciam vazias após 8 anos de silêncio. Não é, Afonso? Papai, sentado no sofá, apenas assentiu. Muito orgulhoso. Subir em uma grande empresa assim é impressionante. Precisamos celebrar de forma adequada. Mamãe continuou mudando o tom para aquele que eu reconhecia das vezes em que planejava os grandes eventos de Stella. Uma grande reunião de família aqui em casa. Todos adorariam te ver. Tia Vera Lúcia, todos os seus primos, e a vovó também, não é? A vovó também? Perguntei, diretamente. Claro, disse mamãe rapidamente, embora eu tenha notado a leve careta que ela tentou esconder. Queremos consertar as coisas, Tati. Já faz tempo demais. Que tal daqui a 3 semanas? Isso dará tempo para todos se organizarem. Cada instinto meu gritava que isso estava errado, mas mesmo assim me ouvi dizendo: claro, parece ótimo. As 3 semanas que antecederam a festa foram estranhas. O trabalho me manteve ocupada com minhas novas responsabilidades, mas meu telefone não parava de vibrar. Minha família, de repente tão atenciosa, não parava de me mandar mensagens. Mamãe enviava textos diários sobre os preparativos da festa. Stella, que não falava comigo havia anos, de repente me enviou um pedido de amizade nas redes sociais. A mensagem que acompanhava dizia: hora de deixar o passado para trás, mana. Vovó estava radiante durante um de nossos jantares semanais. Ela disse: isso é tudo que eu sempre quis, que minha família voltasse a ser unida. Finalmente, o dia da festa chegou. Estava quente e ensolarado, um dia perfeito para uma reunião. Estacionei em frente à casa dos meus pais e vi carros já alinhados pela rua. Dentro da casa havia muita atividade. Lorena, a filha da tia Vera Lúcia, corria de um lado para o outro com o celular, gravando tudo como uma pequena documentarista. O cheiro de comida de buffet enchia o ar, e logo percebi que tudo era vegano, algo que me surpreendeu. Tati, o abraço caloroso da vovó foi a primeira coisa que me recebeu. Você está linda, querida.
A tia Vera Lúcia me abraçou em seguida. Estamos tão orgulhosos de você, garota. Chefe de departamento nessa idade? É incrível. Estela estava parada perto da escada, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Ela recebia os convidados com um sorriso perfeitamente ensaiado, como se estivesse em um concurso de beleza. Enquanto isso, meus pais flutuavam pela casa, agindo como anfitriões perfeitos, como se os últimos 8 anos simplesmente não tivessem acontecido. Quando todos finalmente se sentaram à grande mesa de jantar decorada, mamãe se levantou e tilintou seu copo para chamar atenção. Estamos muito felizes por ter todos aqui hoje, começou ela com um grande sorriso. Como vocês sabem, estamos celebrando a promoção da Tati. Ela fez uma pausa enquanto todos aplaudiam educadamente. É maravilhoso vê-la finalmente encontrando seu caminho no mundo corporativo. Eu deveria ter sabido que a palavra finalmente era um alerta vermelho. E falando em sucesso, mamãe continuou, agora com a voz ainda mais animada. Gostaria de aproveitar este momento para falar sobre nossa Estela. Ela então iniciou um longo discurso sobre as conquistas de Estela, como ela se formou com honras na Riverside, seu talento artístico e o quanto era extraordinária. Eu fiquei paralisada enquanto mamãe finalizava dizendo: e agora que Tati tem essa posição maravilhosa e um cargo na gestão, estamos esperando que ela possa ajudar sua irmã incrivelmente qualificada a se juntar a essa prestigiada empresa. A mesa ficou em silêncio. Eu senti os olhos da vovó em mim e vi a tia Vera Lúcia se mexer desconfortavelmente na cadeira. O celular de Lorena continuava apontado para mim, gravando cada segundo doloroso. Na verdade, comecei, minha voz firme apesar da pressão. Eu não estou em posição de contratar ninguém. Sou chefe de departamento, não diretora. Eu disse enquanto me levantava. Eu não tomo decisões de contratação. O sorriso de mamãe se contraiu, mas ela não desistiu. Com sua nova influência, claro. Desculpe, interrompi, me levantando. Mãe, pai, podemos conversar em particular? Eles me seguiram até a cozinha, e os sorrisos falsos desapareceram no momento em que estivemos sozinhos. Achei que isso deveria ser uma celebração da minha promoção, disse em voz baixa. Não um evento de networking para Estela. Não seja egoísta, Tati, mamãe retrucou. A Estela precisa dessa oportunidade. Família ajuda família. Egoísta? Repeti, perplexa. Depois de 8 anos de silêncio, vocês só se aproximam de mim porque querem algo de mim, e eu sou a egoísta? O rosto de papai se endureceu. Demos todas as vantagens a Estela, investimos tudo no futuro dela. O mínimo que você pode fazer agora que está em posição de ajudar, é ajudar sua irmã. Voltamos para a sala de jantar, a tensão nos seguindo como uma nuvem de tempestade. Sentei de volta à mesa, tentando ignorar os olhares preocupados da vovó e da tia Vera Lúcia enquanto estávamos fora. O staff de buffet havia servido o prato principal, algum tipo de frango requintado com molho cremoso. Comi algumas garfadas, minha mente ainda girando pela conversa na cozinha. O molho tinha um sabor estranho, amendoado. De repente, minha garganta ficou apertada. O pânico me atingiu como uma onda quando percebi o que estava acontecendo. Amendoim, eu disse, com a minha mão tremendo enquanto procurava a caneta de adrenalina na minha bolsa. Tem amendoim. A sala começou a girar. As cadeiras arranharam o chão, e as vozes aumentaram em pânico. A voz da vovó se destacou no meio do barulho. Alguém ligou para a emergência. Depois disso, tudo se tornou um borrão. Sombras, barulho, caos. A última coisa que senti foi minha garganta fechando e as mãos da vovó segurando as minhas. Acordei com o som constante dos monitores hospitalares. Minha garganta estava arranhada e meu corpo parecia pesado. A vovó estava sentada ao meu lado, seu rosto cansado e cheio de preocupação. Oh, graças a Deus, ela sussurrou, inclinando-se mais perto quando viu meus olhos abrirem. Quase te perdemos, querida. O médico disse que foi uma das piores reações que eles já viram. Tentei falar, mas a dor na minha garganta era demais. Não tente falar ainda,
disse a vovó, apertando minha mão suavemente. Você ficou fora por várias horas. Os paramédicos quase não chegaram a tempo. Consegui sussurrar. A comida. Antes que a vovó pudesse responder, a tia Vera Lúcia entrou na sala, seguida de perto por Lorena. Lorena segurava seu celular com força, seu rosto incomumente sério. Tati, disse tia Vera Lúcia, sua voz trêmula de raiva. Tem algo que você precisa ver. Lorena, mostra pra ela, Vera Lúcia pediu. Lorena deu um passo à frente, com suas mãos tremendo enquanto estendia o celular. Eu gravei tudo na festa, disse ela, em voz baixa. Peguei isso quando você estava na cozinha com seus pais. No vídeo, a sala de jantar apareceu, a partir de um ponto perto da mesa de sobremesas. Eu podia me ver saindo da sala com meus pais. Um momento depois, Estela se levantou, foi até o meu lugar à mesa e pegou sua bolsa de grife. Ela tirou um pequeno pote, misturou algo na minha comida e depois voltou a se sentar. O sorriso no rosto dela era inconfundível. Isso é manteiga de amendoim, disse tia Vera Lúcia, sua voz dura. Sua irmã colocou manteiga de amendoim na sua comida, sabendo muito bem sobre a sua alergia. Fiquei encarando a tela, incapaz de desviar o olhar enquanto a cena se repetia. Estela, minha própria irmã, tinha tentado, ela quase me matou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, disse a vovó suavemente, sua voz quebrando. O quarto ficou em silêncio enquanto assistíamos o vídeo novamente. As ações de Estela eram tão casuais, tão deliberadas. O pequeno sorriso no rosto dela enquanto mexia manteiga de amendoim na minha comida deixava claro que não foi um erro, foi planejado. Deixei o hospital contra a recomendação do médico, movida por uma mistura de raiva e descrença. O vídeo que Lorena tinha me enviado parecia pesado no meu bolso, como se carregasse o peso de tudo que eu acabara de passar. Quando cheguei na casa dos meus pais, minhas mãos tremiam no volante. Lá dentro, todos estavam na sala de estar. Mãe, pai e Estela, agindo como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse quase morrido na mesa de jantar deles algumas horas antes. O que você está fazendo aqui? Estela perguntou, mal levantando os olhos do celular. Você não deveria ainda estar no hospital, fazendo drama? Eu sei o que você fez, eu disse, minha voz calma, mas firme. Eu sei que você colocou manteiga de amendoim na minha comida. A cabeça de Estela se ergueu instantaneamente, seu rosto se contorcendo de indignação. Como ousa acusar sua irmã? A mãe gritou, levantando-se de repente. Você já não causou problemas o suficiente? Tirei meu celular, abri o vídeo e apertei play. O quarto ficou em silêncio. O único som era o vídeo tocando, Estela caminhando até o meu prato e mexendo a manteiga de amendoim com um sorriso arrogante. A cor desapareceu do rosto de Estela e, incrivelmente, ela riu. Ah, qual é? Foi só uma brincadeira, ela disse, dando de ombros. Você é sempre tão séria com tudo. Uma brincadeira? Minha voz tremia de raiva. Eu poderia ter morrido. Você entende isso? O médico disse que eu quase não sobrevivi. Ah, por favor, minha mãe disse, acenando com a mão, tentando dispensar o assunto. Você está sendo dramática. Estela estava só se divertindo. Divertindo, eu os encarei, atonita. Eu tive uma reação anafilática. Meu coração quase parou. A voz do meu pai se tornou fria enquanto ele falou. Escute bem, se você sequer pensar em levar isso à polícia, você não será mais nossa filha. Vamos deserdá-la completamente. Naquele momento, tudo ficou claro. Essas pessoas não eram minha família, nunca foram. Me virei e saí, sem dizer mais nada. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu entrava no carro e dirigia para casa. Eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Sentei-me diante do meu computador e carreguei o vídeo nas minhas redes sociais. Abaixo, escrevi. Hoje aprendi o que realmente significa família, e essas pessoas não são isso. Minha irmã me envenenou deliberadamente com amendoim, sabendo que tenho uma alergia que ameaça minha vida. Meus pais chamaram isso de brincadeira. Esta é a última vez que eu os chamo de família. A resposta foi imediata e esmagadora.
Familiares com quem eu não falava há anos comentaram, surpresos e indignados. Minha tia Vera Lúcia compartilhou o vídeo com suas próprias palavras críticas. Amigos e colegas entraram em contato, expressando horror e apoio. Meus pais e Estela tentaram se defender, deixando comentários me chamando de atraente e alegando que foi um mal-entendido, mas o vídeo falava por si só. Na manhã seguinte, fui até a delegacia de polícia e registrei um boletim de ocorrência. Naquela tarde, o advogado dos meus pais me entregou uma carta. Era oficial, eu havia sido deserdada e removida do testamento. Mais tarde naquele dia, Estela postou um vídeo emocionado online, tentando se fazer de vítima. Ela postou um vídeo choroso sobre como eu estava destruindo a família com minhas mentiras. Mas eu não estava sozinha. Minha avó me ligou naquela noite. Falei com o meu advogado, ela disse com firmeza. Vou cortá-los completamente. Você agora é minha única herdeira, Tati. Você sempre foi mais minha filha do que Camille. Eu me sentei no sofá naquela noite, lendo a enxurrada de mensagens no meu celular. Apoio não parava de chegar de verdadeiros familiares, amigos e colegas. Meu telefone vibrou com uma mensagem da Lorena. Você ainda é minha prima favorita. Mamãe diz que pode vir para o jantar a qualquer hora. 8 anos atrás, eu tinha me afastado de uma família tóxica. Desta vez, eu estava correndo em direção a uma verdadeira. Às vezes, a família com a qual você nasce não é a família que você deveria ter. Às vezes, você tem que construir a sua própria. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!